Hoje vamos conversar sobre os nossos pensamentos. Quem está no controle? Você ou seus pensamentos? Metanoia significa mudança da mente e, consequentemente, mudança dos pensamentos. Veja o alerta que existe no livro do profeta Isaías 55:8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Veja, Deus dizendo: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus. Os nossos pensamentos são diferentes do pensamento de Deus, e por isso necessitamos do despertar espiritual, da metanoia, para essa correção de rota. O que é o pensamento? Pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da nossa mente, que pode surgir mediante atividades racionais de intelecto ou por abstrações da imaginação. Então a palavra pensar, que tem sua origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso de algo. Olha que interessante. Então pensar é um processo psicológico mental subjetivo e particular de cada um de nós. Ele está envolvido com a maneira como entendemos e sentimos o mundo e como temos a consciência da realidade. Pensar nos ajuda a tomar decisões, a refletir, a nos relacionar com o mundo, com a sociedade em que estamos inseridos e com as pessoas à nossa volta, obviamente. E existem várias formas de pensar. Os pensamentos, eles fazem parte da nossa essência. Eles dão sentido e significado às nossas experiências. Eles despertam os nossos sentimentos e estão presentes durante todo o tempo ao longo de nossa vida. Existem, então, várias maneiras de pensar. Geralmente, algumas pessoas elas percebem aqueles pensamentos mais negativos ou pessimistas que as fazem sentir inseguros ou com medo de alguma situação. Entretanto, existem pessoas que terão a tendência de pensamentos mais positivos e formas de pensar que estão relacionadas com a linha do tempo, passado e futuro. Eu já conversei sobre essa armadilha do tempo no vídeo sobre o tempo é agora. Então existem basicamente 5 formas de pensamento que vale a pena a gente aprender a identificar um pouquinho cada um dessa forma. O primeiro deles é a ruminação. Quando nós pensamos ou lembramos de alguma experiência traumática envolvendo o nosso passado, geralmente nomeamos esta forma de pensar como ficar pensando sempre ou ruminação. Aquilo lá fica voltando, né? E geralmente essa forma de pensar vem acompanhada de algum trauma ou experiência que ocorreu e ficamos então remoendo, ruminando, pensando no que poderia ter sido feito ou revivendo aquela experiência. Essa forma de pensar acaba desencadeando alguns sentimentos, como por exemplo arrependimento, mágoa, tristeza ou então a culpa ou então a raiva. A outra forma de pensamento é a preocupação. Então a preocupação é uma outra forma de pensar relacionado com o tempo. A ruminação é relacionado com o passado e a preocupação com o futuro. Neste caso, esse pensamento vai gerar o sentimento da ansiedade. Então, quando pensamos nas várias possibilidades que pode acontecer, nós podemos sentir preocupação, estresse, ansiedade, devido ao querer antecipar o problema, pois o nosso pensamento elabora estratégias e meios para lidar
com a situação que irá acontecer. Então nós ficamos esquentando a cabeça com o que vai acontecer no futuro. Isso obviamente vai gerar ansiedade. E além disso, quando pensamos demasiadamente no futuro, deixamos de viver o presente. E quando essa preocupação com o futuro vem acompanhada de pensamentos negativos ou pessimistas, nós ficamos ansiosos e podemos expressar o comportamento de fuga da situação, dessa situação de enfrentamento, se deixarmos e acabamos de deixar de viver o presente, como já até explicamos no outro vídeo sobre o tempo é agora. Uma outra forma de pensamento chamada de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é uma forma de pensar que busca justificar algo que nos faz mal. Por exemplo, uma pessoa que fuma cigarros, ela sabe das consequências e o mal que isso pode gerar para a sua saúde. Porém, ela busca o seu hábito alegando que às vezes fumar ajuda a relaxar e que ela pode parar quando quiser, o que é prazeroso fumar um cigarro acompanhado de uma xícara de café. Então gera todos os argumentos, para fazer o que nós chamamos de dissonância cognitiva. O outro tipo de pensamento é chamado de autorregras. As autorregras são pensamentos que buscam justificar determinado fim, como por exemplo, eu só vou confiar nessa pessoa quando ela contar algum segredo para mim. Entretanto, não avaliamos que podem existir outras características que ajudam com que confiemos em uma pessoa. Por exemplo, se ela transmite confiança, se é fofoqueira ou se ela guarda segredos. E por fim, as crenças limitantes. É o tipo de pensamento que é mais interessante porque eles funcionam como uma muralha, um bloqueio para o nosso desenvolvimento, especialmente na espiritualidade. As crenças são pensamentos que acreditamos e estão enraizados em nós, pois fazem parte de como interpretamos e julgamos o mundo e a sociedade. E o que são as crenças limitantes? Basicamente, as crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Elas podem brecar a nossa capacidade de crescimento pessoal, profissional e espiritual. Essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia e se tornam verdades absolutas em nossas vidas. E nem sempre são realmente verdades. Na religião temos que lembrar que crença não é sinônimo de fé. A fé é um dom de Deus. A fé nós recebemos como um dom. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus 11:1. A crença geralmente está associada à doutrina. A crença vai de baixo para cima e a fé de cima para baixo. E o que é doutrina na religião? São conjuntos de ensinamentos que se baseiam num sistema de crenças e tratam de princípios e dogmas relacionados à forma como percebem o divino. Em alguns casos, as religiões ditam o comportamento de seus seguidores, tanto de forma individual como coletiva. Muitos membros, seguidores ou fiéis de uma religião seguem essas normas de maneira incondicional, chegando ao fanatismo, um excesso de zelo religioso. Portanto, a doutrina são normas criadas pelo homem a partir de sua interpretação da palavra de Deus, ou seja, a doutrina vem dos homens para orientar um determinado grupo religioso. Seguir a doutrina não necessariamente significa que eu tive um despertar espiritual e mudei minha mente e meu coração. Exemplo disso foram os fariseus, religiosos na época de Jesus, que seguiam fielmente suas doutrinas. Mas quando Jesus propõe uma mudança na mente,
eles atacam Jesus. E assim a crença em uma determinada doutrina, ela pode ser uma crença limitante e uma verdadeira muralha contra o verdadeiro despertar espiritual. Lembrando que os seguidores de uma doutrina têm aquilo como uma verdade absoluta e dificilmente vão mudar de opinião, assim como os fariseus. Eu posso, por meio do seguimento de uma doutrina, ser até um homem considerado pela sociedade um homem certinho, moralmente correto e ter uma imagem de religioso. Porém, não significa que no meu interior eu não seja uma pessoa egoísta, avarento, invejoso, julgador, ganancioso, etc. Portanto, por fora, eu posso transmitir como sendo uma pessoa exemplar, mas por dentro eu continuo uma pessoa doente. Portanto, é muito difícil quebrar um paradigma em quem pensa que a sua crença em uma doutrina religiosa é a fé verdadeira. E Jesus propõe uma mudança interior que repercute na mudança de pensamento, ou seja, ir além de nossas crenças limitantes, de suas doutrinas criadas pelos homens. A maioria da cristandade segue as doutrinas e não realmente a Jesus, o Evangelho. Mas por quê? Porque seguir a doutrina é muito mais fácil. É só seguir as regras e rituais da instituição e colocar o suposto cartão de embarque celeste no bolso. Isso, como já vimos, é um auto-engano. E é preciso uma mudança da mente e de pensamento, ou seja, é isso que é o despertar da consciência, ou seja, o despertar espiritual, a metanoia, é isso que ela vai produzir. Temos que ter consciência que nossa embalagem de homem correto, de homem religioso, pode enganar a todo mundo, menos a Deus. Aqui vão alguns versículos sobre o pensamento que vamos analisar. Por exemplo, Salmo 139, 1 a 2 diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Em Provérbios 21, 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Mudar a mente e pensamento não significa simplesmente mudança exterior. E Jesus, em Marcos 7, 20 a 23, diz: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em Salmo 139, 23 a 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que fazer então com esse turbilhão de pensamentos que nós temos o dia inteiro, né? E esses pensamentos que muitas vezes são contrários à vontade de Deus? Como eu já citei em vários vídeos, a neurociência e o avanço no campo do estudo da mente tem nos ajudado em nosso crescimento espiritual. Sabemos que o pensamento errado é proveniente do nosso ego e sempre vai querer nos levar ao passado e ao futuro. Uma área da ciência que tem contribuído para nos ajudar no nosso desenvolvimento da espiritualidade e nossa saúde emocional é o Mindfulness.
Mindfulness é uma palavra que pode ser traduzida como atenção plena e consiste na prática de se concentrar completamente no presente. Nós vimos que todas as tradições espirituais, inclusive do Oriente, focam sempre nisso, que nós vimos já no outro vídeo sobre o agora, sobre o presente. E, por exemplo, existe uma prática no Mindfulness, que é na atenção plena, que é um exercício sobre como monitorar os nossos pensamentos. Quando perceber algum sentimento ruim, busque dar um nome para esse sentimento ou emoção. Depois faça uma pergunta para você mesmo. O que eu estava pensando quando eu senti isso? Ou seja, qual o pensamento que originou essa minha ação, essa minha reação? E outra dica é não tentar evitar o seu pensamento. Não tente evitar ou lutar contra os seus pensamentos. Simplesmente aceite-os. Eles estão presentes na sua mente por algum motivo. Então entendê-los é muito importante para você perceber que não tem nada de errado pensar de um jeito ruim. Porém, ao invés de você se punir por ou algum pensamento ansioso, tente entendê-lo e aceitá-lo como parte de seu processo, ao contrário de tentar ficar evitando o pensamento. Quando conseguimos dar um nome para os nossos pensamentos, fica mais fácil rastrear os nossos pensamentos negativos, ansiosos ou de ruminação e evitar comportamentos de saída ou comportamentos de fuga que podem impactar na nossa qualidade de vida. Portanto, o grande truque é sermos um observador de nós mesmos, observar os nossos pensamentos e nos perguntar de onde eles estão vindo, do meu ego para me derrubar ou do amor de Deus para me levantar. Eu finalizo novamente com o profeta Isaías 55:8 para nos lembrar que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então nossos pensamentos são diferentes do pensamento de Deus e por isso necessitamos do despertar espiritual, da metanoia, para essa correção de rota. Os pensamentos, quando nós conseguimos observá-los à distância, percebemos que eles acontecem, que eles são uma máquina produzida por nossa mente, fica mais fácil termos o controle e começamos a observar de onde estão vindo esses pensamentos. Se é o meu ego que está no comando de minha mente, ou se o amor de Deus está no meu comando. Pela graça, transformaremos progressivamente nossa mente e nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe com essa transformação. Grande abraço no coração.